Olá a todos, estamos de volta aqui para mais uma temporada de Founder Tales e mudaram algumas coisas. O que é que mudou, Diogo? Olha, acho que estou muito contente nesta temporada, acho que vamos trazer muitas coisas novas. Começamos pela imagem nova, que já anunciámos. É verdade? Anunciámos no LinkedIn, que também é uma rede nova para nós, não é? Exatamente, chegamos E ao mais, LinkedIn também. em relação aos convidados, queres acrescentar alguma coisa? Temos aí convidados novos, não repetimos nenhum. Vamos ter vários episódios, também mais do que na primeira temporada. E vamos ter mais founders mulheres, também é Exatamente. uma estreia. Acho que no geral vai ser uma temporada mais diversa. Temos startups mais verdes, não no sentido Verdes, de eco-friendly, ou melhor, também. também Temos no tudo, sentido exatamente. eco-friendly, mas startups mais no início, startups até já mais avançadas e se calhar mais conhecidas por toda a gente. E portanto, Exato, uma delas até já teve um exit eh, e que vamos falar sobre ela muito em breve neste episódio. exatamente. E pronto, no fundo acho que é isso. Acho que vai ser uma ótima season. Espero que gostem tanto de ouvir como nós gostamos de gravar. Se tiverem Exatamente. sugestões, estamos sempre abertos a feedback construtivo. Exato. LinkedIn, Twitter, Instagram, onde nos quiserem encontrar, nós estamos e, portanto, estejam à vontade para enviar as sugestões, para partilhar e fazer crescer isto. Vamos passar ao episódio. O convidado que vai estrear a segunda temporada é o André Albuquerque, co-founder da Kitsch. Com uma passagem pela Google na área de business, percebeu que a sua paixão era produto. Aceitou o desafio posto pela Uniplaces e, tendo chegado a Head of Product, ajudou a criar o produto que lançou esta startup. Foi convidado para lecionar na Católica Lisbon School of Business and Economics, onde dirige o programa de Digital Product Management Fundamentals. O André é também o criador do One Month PM, um crash course de um mês sobre Product Management e que foi curiosamente onde o Álvaro e eu conhecemos o nosso convidado. O seu último projeto é a Kitsch, onde para além de integrar a founding team, desempenha o cargo de VP of Product. A Kitsch é uma startup fundada em 2019 que ajuda os restaurantes a adaptarem-se ao mundo caótico do food delivery. Viram a atração do seu produto acelerada pela pandemia e, após terem levantado 2 rondas de investimento, foram recentemente adquiridos pela Glovo. Fiquem connosco neste episódio para ouvir o André falar sobre a expansão da Kitsch para novos mercados, a paralelidade entre ser founder e VP of Product e como testar as especificidades dos problemas que nos propomos a resolver. Olá André, antes de começarmos, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite para o podcast. Vais encabeçar a segunda temporada de Founder Tales, portanto vai ser o primeiro episódio. E este podcast transporta-nos para o backstage dos founders de startups portuguesas. E começando aqui como começam as epopeias, portanto, in media res, gostávamos de saber como ou porque é que passaste da Uniplaces para a tua própria empresa, numa área que é aparentemente muito diferente. Era um desejo que já tinhas de fundar a tua própria empresa e estavas à procura ativamente de algo para resolver? Ou tropeçaste com este problema e juntaste o útil ao agradável? Como é que foi? Em primeiro lugar, obrigado aqui pelo convite. É sempre um prazer ter uma conversa, especialmente com malta que está a crescer neste mundo e está a construir coisas novas. Eu não penso tanto em empresas ou começar empresas, eu penso um bocadinho mais em missões. Eu acho que quando falam com mais founders, eles sentem um bocadinho a mesma coisa, que é, existe uma missão, a empresa é um meio para cumprir essa missão. E neste momento eu penso que tenho 3 missões. Uma missão é mudar a forma como os restaurantes lidam com delivery, é isso que eu estou a fazer com a Kitsch. A segunda missão é mudar a forma como as universidades formam basicamente quem vai construir o mundo amanhã, e é isso que eu estou a fazer na Católica, com o meu programa de Product Management. E a terceira missão é mudar a forma como se criam Product Managers no mundo. E isso é o que estou a fazer com o OneMonth PM. Cada uma destas organizações é um meio para cumprir essas missões. E a estratégia para cada uma delas foi claramente diferente. Numa Kitsch,
tropecei um bocadinho na empresa em si, pelo Rui, me convidaram aqui a montar produto, engenharia, design, e pensar no problema, acelerar restaurantes para delivery para um mundo completamente digital. No One Month PM, claramente foi uma experiência que resultou super bem, e que mostrou que pode ser a forma certa de criar mais product managers, product builders no mundo. Na Católica, foi por desenho, foi desenhado de propósito, foi um teste a experimentar, puxar uma barreira que eu acho que ainda ninguém tinha feito desta forma, acho que foi dos primeiros, se não o primeiro programa de produto, e ensinado mesmo de uma forma diferente. E pronto, e é assim que eu penso, ou seja, nunca é com o intuito de, bora criar uma empresa, vamos fazer aqui uma entidade, uma organização e reunir uma série de malta. Não, vamos resolver um problema. Como é que resolvemos o problema? Se não, um problema resolve-se sozinho. Se calhar, sozinho não é bem o tipo de empresa, de startup que costumam ver. Pode ser quase a nossa própria empresa, nós somos uma empresa. Se calhar precisamos de mais pessoas. Se calhar depois essas pessoas em conjunto veem que têm algo que precisa de gasolina, investimento, capital. E é assim que depois se acelera e se evolui com startup, scale-up e afins. E outras vezes é somente trazer algo para o mundo. Muitos dos projetos que se vê, por vezes, ou são open source, ou são partilhados, ou são feitos, não é bem uma organização, é bem uma empresa, mas no entanto estão a resolver um problema para o mundo. É outra estratégia diferente. Eu acredito que todas são formas diferentes, mas que cumprem um propósito, cumprem um objetivo. E esse é um bocadinho a forma como vi este percurso. Mas tu já tinhas o bichinho de seres empreendedor, se calhar até antes da Uniplaces, portanto, quando estavas na Google, já tinhas esse bichinho ou foi uma coisa que surgiu e tu até seguiste por aí? Eu acho que o bichinho não é tanto de ser empreendedor, o bichinho está mais na tecnologia. Okay. A forma como estes últimos anos evoluíram é que tornaram a tecnologia tão barata e tão fácil de se construir, e fácil tem parentes, não é fácil para toda a gente, mas tornou-se tão acessível que de repente construir coisas, construir produtos, construir e depois por consequência empresas, passou a ser parte do percurso. Porque o bichinho é construir tecnologia, é ver tecnologia a ser criada, a juntar um conjunto de pessoas que a consegue construir. Eu costumo dizer que eu não faço nada, eu apenas tento apontar a malta para a direção certa e depois quem realmente consegue construir, e aí é que está o talento verdadeiro, faz essa magia acontecer. É um bocadinho redundante, ou redutor, mas é um bocado a verdade. E então é esta combinação de situações que levaram, pronto, a esse empreendedorismo. Mas eu foco muito mais em construir produtos. Okay. Então, e tu... Força. Vai, Diogo. Não, dá tu. Agora interrompeste mais tempo. Tu na Kits estás a ajudar os restaurantes a acelerarem-se, não é? E a prepararem-se aqui para o mundo do delivery, que vai ser uma realidade, já é bastante, mas acho que cada vez mais vai crescer. Será que conseguias explicar um bocadinho o que é que vocês fazem na Kits? O que é o vosso produto? Como é que vocês vendem e para quem é que vocês vendem? Claro que sim. Então a Kits é simples. A Kits começou como uma missão de repensar a forma como a restauração, como os restaurantes lidavam com o delivery. Isto era 2019, ainda não tínhamos a pandemia. Então nós sabíamos que o futuro iria passar por isto. Da mesma forma que vimos tecnologia para cloud, nós íamos ver a restauração ir para cloud, entre aspas. Não sabíamos que ia acontecer tão rapidamente. Basicamente, o que estávamos à espera que acontecesse, se calhar em 2023, 2024, aconteceu em 2020. E isso colocou uma pressão interessantíssima, o tipo de pressão que eu gosto, em construir e fazer acontecer, em trazer para o mundo o produto que ia realmente acelerar a restauração. Naquele caso, em vez de ser uma evolução iterativa natural que se vê em todas as indústrias, passou a ser uma evolução por sobrevivência. E a Kits, o que percebeu era que existiam vários problemas a lidar com o delivery. O primeiro problema, que leva ao nosso primeiro produto, é lidar com as plataformas todas onde um restaurante tem que estar para conseguir vender. Brits, Glovo, Bolt e todos os outros players no mercado. E lidar com isto tudo ao mesmo tempo, antes uma Kits, era difícil. Eram tablets por todo lado, parecia uma central de controle, eram experiências diferentes, especialmente no mundo que tem muita rotação de colaboradores. Então nós
quisemos ir resolver esse problema. Como é que nós metemos todos os pedidos numa só experiência, num só produto, numa aplicação? Como é que simplificamos gerir os preços no dia-a-dia, ver os teus reportes, as tuas vendas, de uma forma super simples. Esse foi o primeiro. Mas essa parte, desculpa, essa parte, ou seja, vocês para fazerem isso muito provavelmente tiveram de trabalhar por cima das aplicações. Exatamente. E trabalhar com não sei, APIs ou algo do género das aplicações. Exatamente. E foi fácil? As aplicações estavam preparadas para receber? Sim. Para serem integradas? As aplicações já estavam bastante maduras e já lidavam com esta realidade em vários países. E então já estavam preparadas para tal. Claro que ajuda que a nossa equipa são as Uber Eats, temos malta que trabalha na Glovo, temos pessoas que tiveram contacto muito próximos com empresas como a Bolt, e esse tipo de rede ajuda-nos a chegar a estas integrações de uma forma mais fácil. Isto é o tipo de vantagem injusta, às vezes chama-se unfair advantage, que é um ponto de inflexão dos empreendedores que realmente conseguem ter sucesso ou não, de quase toda a gente. Muitas vezes, quando se procura investimento, quando se preocupa de criar algo, uma das perguntas mais comuns que investidores perguntam é: porquê que serás tu a ganhar? E por vezes a resposta ao porquê que serás tu é essa vantagem injusta, essa unfair advantage que tu tens por alguma razão, porque estiveste na indústria, porque tens um conhecimento especial, porque a tua rede te leva a chegar onde outros não chegam, porque existe algo no teu background, no teu percurso, que traz uma certa paz de espírito a quem investe, porque se calhar já o fizeste antes. Eu acho que o Rui e o Nuno, os fundadores da empresa, vieram do Uber Eats, lideravam o Uber Eats na Europa. Eu acho que esse paz de espírito para investir em alguém que agora vem repensar a forma como os restaurantes lidam com a indústria onde eles já tiveram, foi uma das coisas que também nos ajudou a acelerar, chegar a essas APIs, lidar com estas empresas e ter parcerias fantásticas. Ok. Mas estavas a dizer, portanto, o vosso primeiro produto era... Esse é o nosso primeiro produto. Depois encontramos outros problemas. Encontramos um problema de lidar com entregas. A maioria dos restaurantes tem a grande parte das suas entregas feitas pela Uber Eats, pela Glovo, pela Bolt, portanto, os marketplaces, e estão muito dependentes dos estafetas destes marketplaces. Se eles quiserem chegar mais longe, se quiserem estar disponíveis mais tempo, se quiserem controlar a experiência em si de quem entrega, não conseguem. E nós criamos um produto que permite dar esse controle aos restaurantes, permite alargar os raios, permite chegar onde não chegavam antes. E esse é o nosso segundo produto. Depois criamos um terceiro produto que basicamente dava poder aos restaurantes venderem diretamente aos seus clientes e não dependerem apenas dos seus marketplaces, trazer um bocadinho de controle dos seus dados, da sua experiência, da sua identidade, numa loja feita à sua medida, integrada nos seus próprios domínios, faz a sua própria loja, que já trabalhava com tudo o resto, já trabalhava com tablets, já trabalhava com as estafetas, já trabalhava com aquele back-office. Tinha ali o ecossistema, não é? E isto tornou-se um bocadinho peças de um puzzle, nós até dizemos peças de um sistema operativo. E esse sistema operativo acabou por tornar-se a nossa missão, uma missão de colocar tudo o que é delivery em autopilot. Basicamente esta one-stop shop, este sistema operativo que substitui tudo o que tu precisas para fazer delivery como aos melhores e que te faz focar naquilo que fazes bem, que é boa comida, ou crescer o teu restaurante, crescer a tua marca. Nós tratamos do que chamamos o heavy lifting. E é isso que temos estado a construir. E todo o percurso aqui nos últimos 2 anos é continuar a crescer um produto e atacar todos os problemas que existem entre o momento que tu, Álvaro ou Diogo, pedem a comida e essa comida chega a vocês. Aqui neste percurso, às vezes nesta hora, 45 minutos que demora, há muita coisa a acontecer, há muitos problemas que têm de ser resolvidos e nós estamos aqui a resolvê-los. Okay. E foi fundado em que ano? Só para... Já foi em 2019. Foi pré-pandemia e depois até surfaram a onda da pandemia. Sim. Eu costumo dizer que preferia que não tivesse acontecido, mas a ter acontecido ajudou-nos bastante. Exato. Como eu disse, acelerou o que nós prevíamos que acontecesse em 2023, 2024, aconteceu em 2020. Os nossos números dispararam por causa disso, basicamente. Achei esse vosso terceiro produto uma super engraçado e não sei porque fez-me lembrar, assim, a primeira analogia que me lembra é uma espécie de um... Não, ou também, por acaso acho que era uma boa ideia, mas o que eu tinha pensado era uma espécie de uma Squarespace para as entregas dos restaurantes, ou seja, permitir que os restaurantes consigam construir a sua própria ferramenta de uma forma mais simples. Exatamente. Acho isso muito engraçado. É exatamente isso. No fim do dia é trazer mais opções para os restaurantes com as suas próprias ferramentas, para que eles possam crescer, continuar a vender. E o que nós notamos até é que mesmo quando eles crescem e investem na sua própria marca, há clientes que continuam a preferir pedir
pelos marketplaces, pelo Reeds, pelo Lovely, pelo Bolt, então eles estão a acabar por investir neles próprios e o cliente acaba por escolher por onde quer pedir. Se quiser pedir diretamente, pede diretamente, se quiser pedir nos marketplaces, pede nos marketplaces. No fim do dia nós estamos aqui só apenas no meio e permitimos que o restaurante consiga trabalhar, estar exposto e lidar com os seus clientes em qualquer uma das plataformas. Uma coisa em relação ao teu percurso na Kits, tu na Kits foste simultaneamente founder e agora head of product, não é? Portanto, o que é que tu dirias quais são as maiores diferenças entre as responsabilidades de um founder, se calhar mais à frente na vida de uma empresa, e de um founder no início? Há aqui uma diferença, eu aqui estou dentro da founding team, e isso é uma diferença importante, porque no fim do dia o Rui e o Nuno, que são os dois founders, é que tomaram aquele passo, aquela coragem, aquela decisão de vamos largar isto, vamos arriscar, vamos apostar e vamos fazer acontecer. E depois convidaram-me a mim e ao Henrique, a pessoa que está à frente da nossa expansão internacional, para nos juntarmos a eles quase tudo, pré-produto, pré-operação, pré-lançamento, e sim, eu acho que parte da founding team também tem uma percentagem de coragem um bocadinho diferente, mas traz sempre uma dinâmica diferente. À frente de produto, pronto, no fim do dia é liderar a área que constrói o veículo que vai entregar valor, que vai resolver os problemas, que vai escalar a empresa, que permite lidar com o mundo de hoje simplesmente de uma forma mais acessível, mais eficiente, mais escalável, como é óbvio. E é um bocadinho isso, são dinâmicas diferentes. Eu costumo dizer que existem bastantes semelhanças entre uma pessoa que constrói produto e um founder, ou alguém que criou ou começou algo. Eu acho que uma obsessão por resolver, por construir, por meter cá fora, claramente uma semelhança, um otimismo acima da média. No fim do dia nós estamos a fazer planos de futuro, construir algo que ainda não está construído. Se nós não formos otimistas, esse plano vai funcionar, ninguém vai acreditar para o construir. E eu acho que em Founders é exatamente a mesma coisa. Acho que há uma capacidade também de falhar e voltar rapidamente, porque 90% de tudo que Product Managers e provavelmente Founders constroem acaba por não cumprir as expectativas. Isso também tem a ver com o facto de nós termos sempre expectativas acima do que depois acaba por acontecer, é uma falácia típica, mas é a realidade. Eu acho que voltar acima, voltar a fazer de novo, é claramente uma característica, uma semelhança, e finalmente está ligado ao otimismo, mas é aquele acreditar que é graças ao que estamos a construir que o mundo vai ficar um bocadinho melhor. E eu acho que isso é partilhado entre founders e product builders. Eu acho que uma diferença clara, e leva-me a não gostar do conceito, que é um conceito muito comum em produto, que é que os product managers acabam por ser os CEOs do produto, que não é verdade, porque há uma diferença grande, e isto normalmente aplica-se a founders também, que é product managers não têm autoridade. Okay? Nós não gerimos a organização, não temos uma equipa que reporta a nós, que acaba por, no fim do dia, fazer um bocadinho o que nós queremos, porque temos uma certa autoridade inerente ao nosso papel. Um founder costuma ter, um CEO, normalmente um founder tem um papel executivo, se estiver ativo dentro da empresa, e isso vem sempre com um tipo de autoridade. Um product manager apenas influencia pessoas à sua volta, engenharia, design, founders também, a construir aquilo que acreditam. Então, isto apenas para dizer que esta autoridade é claramente uma diferença entre os dois papéis. Ambos têm desafios. No fim do dia, um founder que tem que exercer a autoridade já está a falhar em algum lado. E um PM, como nem tem essa hipótese, já nem a pode usar, nem pode falhar aí. Portanto, eles acabam por ter outra semelhança, que é, nós estamos aqui a influenciar pessoas através de uma visão, através de uma missão, através de uma estratégia, que se aplica aos dois. E pronto, eu diria que isso é assim as semelhanças e diferenças. Mas estás a gostar mais do papel que tens agora na Kits ou do papel que tinhas na Uniplaces? São papéis muito semelhantes. São papéis semelhantes, porque no fim do dia estou aqui a construir produtos. Neste momento, claro, se calhar já estou a construir mais pessoas do que produtos. As minhas equipas estão a construir os produtos. Eu vejo que cada pessoa
da minha equipa como a feature do meu produto, sendo que a minha equipa em si é o produto, e depois o que eles constroem, eles têm os seus produtos, nós temos os seus produtos, e eu só quero garantir que aponto as equipas na direção certa, que temos a estratégia certa, que temos uma visão clara, que temos uma missão que é focada, e que temos uma equipa que é empowered, está empoderada para desenhar a melhor estratégia, o melhor roadmap, o melhor plano para chegar a essa missão. E depois no fim do dia eu sou responsável, accountable pelos resultados terem de ser cumpridos. Se não cumprirem, para mim, se cumprirmos é graças à equipa. E eu acho que são dois papéis muito semelhantes. Se calhar a grande diferença é a escala. Se fala de Moniplaces, na altura tinha 300 pessoas, aqui na Kits tem 40. Acho que são escalas muito diferentes. No Moniplaces tínhamos se calhar 8, 9, 10 equipas entre engenharia, produto, design e afins. Aqui temos 3, estamos a começar. Acredito que vamos se calhar ser até muito maiores do que se calhar o Moniplaces foi, ainda vai demorar o seu tempo, mas o papel nas suas genes acaba por ser muito parecido. É um papel que tem basicamente 5 partes, se eu pudesse dizer assim, e aliás já disse, é missão, garantir que é clara a narrativa e o porquê, é visão, garantir que consigo mostrar o que é que o futuro pode vir a ser, é estratégia, é como é que vamos chegar a essa visão e cumprir a missão, é plano, que é o que é que temos de fazer para fazer essa estratégia uma realidade, e depois é empowerment, é garantir que temos os processos, os mecanismos e a fome nas equipas para desenharem a melhor forma de chegar lá. E o papel é semelhante, tem simplesmente uma escala diferente, uma indústria diferente. Então agora ponho-te a pergunta ainda mais para trás e fazes essa comparação com a Google. Qual era a diferença e o que é que te levou a sair para a Moniplaces? Muito diferente, muito diferente. Na Google, estamos a falar de uma organização, na altura tinha 30 mil pessoas, se calhar, agora é capaz de ter muito mais. Uma diferença grande foi em que o ano? impacto. Só para 2012, se não me engano, eu já tive a Moniplaces depois em 2013. Acho que a escala é logo completamente diferente. Talvez por ser uma peça numa grande máquina, na minha opinião, provavelmente a melhor máquina alguma vez montada na história, capaz de ser a Google, seja numa ótica de negócio, seja numa ótica da tecnologia, seja numa ótica das pessoas que lá estão, seja numa ótica da missão e dos problemas que eles querem resolver. Acho que há poucas empresas que têm uma capacidade de execução àquele nível. E no fim do dia, cada pessoa sim tem um papel muito importante, mas acaba por ser mais uma peça que está a otimizar esta máquina do que propriamente uma peça que tem um impacto que é assombroso, que é o que acaba por acontecer numa startup. Acho que essa é a diferença número 1. A diferença número 2 é que na Google há aqui é cultural. Product builders no Google são engenheiros. Eu não sou engenheiro. E aí fazer produto é relativamente restrito. E eu percebo a razão. Grande parte dos desafios de construir produto no Google são bastante técnicos. E então, para ter um certo nível de paridade com um nível absurdo da qualidade de engenharia que existe no Google, existe ali uma certa barra de engenharia que, pronto, leva a uma certa igualdade entre quem está a criar produto e quem está a construir produto. Concordo e discordo em certas áreas, se quiserem podemos falar disso depois. No Moniplaces, numa Kits, já é diferente, especialmente porque ambas são empresas que têm uma operação muito grande, que o produto ajuda essa operação a acontecer, torna bastante eficiente, torna muito mais eficiente, dá poder a estas pessoas, uma equipe incrível que nós temos para trazer o nosso produto a muitos mais, no Moniplaces, a senhorios e a estantes, no Kits, a restaurantes, e aí o produto tem um âmbito um bocadinho diferente. Eu diria que, para responder à segunda parte da pergunta, o que é que levou um bocadinho a fazer essa troca? Tu estavas em Mountain View, não é? Estive em Dublin, maioritariamente, estive em Mountain View durante um tempo, a colaborar com algumas equipas lá. Eu acho que há duas questões que se tornam um bocado de princípios meus, que levaram a tomar essa decisão, e são questões e princípios que eu tento refletir sobre eles anualmente, pelo menos, por vezes até mais vezes ao longo do ano, que basicamente são: quem é que eu me quero rodear para chegar onde quero chegar daqui a X anos?
Este X depois varia, dependendo de como é que eu estou a pensar, é no próximo ano, é daqui a 10. E a segunda questão, eu já entrei em detalhe, se calhar em cada uma, é onde é que tu podes demonstrar que és realmente bom? Na primeira, se eu tenho uma missão de construir produtos, resolver problemas que eu quero resolver porque tornam a minha vida e aqueles à minha volta melhores, se calhar no Google ia aprender uma máquina muito grande e a ter um impacto sobre milhões, bilhões de pessoas, os produtos que o Google faz, mas se calhar não era um conjunto de pessoas que eu me via rodeado para ir resolver problemas que eu chamo de 0 a 1, 0 to 1, construir de raiz. Não, ali a maioria dos problemas já está a andar, já são máquinas grandes a ser otimizadas. Então, se eu quero construir 0 to 1, se eu quero construir e atacar problemas de raiz com produtos completamente novos, preciso me rodear de pessoas que estão a fazer o mesmo. Na segunda parte, onde é que mostras que és realmente bom? Eu acho que é uma combinação de Lisboa e startups, não é? No fim do dia, uma startup, se não foste tu, não é ninguém. E eu acho que uma startup que sucede, só sucede porque os poucos que lá estavam fizeram porque não havia mais ninguém para fazer. Está aí a diferença. Não foi mais ninguém, não foi uma máquina, não foi características de mercado que fizeram aquilo acontecer. Foste tu que estavas lá, não havia mais ninguém. É aí que tu demonstras que és bom ou não. E depois Lisboa. Eu acho que Lisboa versus Dublin. Dublin era na altura um tech hub enorme. Lisboa estava apenas a começar. Seed round de tech hubs. E se tu conseguires fazer em Lisboa, estás, da mesma forma que estás a demonstrar que uma startup pode ser realmente bom, se conseguires em Lisboa, conseguirias em qualquer tech hub, na altura. E eu acho que nestes últimos 10 anos vimos uma explosão, uma evolução inacreditável. E acho que foi graças a empresas como Uniplaces e muitas outras que vieram dessa, entre aspas, geração. Isto parece que nós temos gerações, agora temos outra geração de startups. Daqui a uns anos temos outra geração de startups, é assim que funciona. E eu acho que ajudámos a fazer isso acontecer. Portanto, acho que são essas duas questões, esses dois princípios que me fazem sempre pensar qual é o próximo passo. Mas tu, quando tu foste convidado para a Uniplaces, portanto, eles nessa altura devem ter feito um pitch incrível para sair da Google para uma startup que estava a começar em Lisboa. E eles estavam em que fase nessa altura? Eles já tinham algum produto, já tinham ideia, já tinham financiamento, já tinham sequer um business model? Eles tinham um MVP, uma primeira versão de um produto. E tinham acabado de levantar a primeira ronda de todas, 200 mil euros, se não me engano, e até partiu de um programa de empreendedorismo dentro da Católica, onde eu ajudei a organizar e tínhamos lá vários dos júris. O primeiro investidor da Uniplaces era parte do júri, portanto a ligação foi feita ali, a Uniplaces ganhou esse programa e depois partiu para o investimento. E então estavam nessa fase, estavam acabadinhos de começar. E isto leva também a um ponto muito importante. Claramente esses 200 mil eram nada comparado com os 30 milhões que acabámos por levantar ao longo dos anos. O modelo de negócio que estava naquela altura não ficou o modelo de negócio qual é que era? Que é o de hoje. Era muito focado em classificados, com um típico anúncio, simplesmente com uma experiência muito melhor. E o modelo de negócio de hoje em dia foca-se muito mais na reserva, início ao fim. Airbnb, não é? Exatamente, modelo mais tipo Airbnb. Portanto, até o modelo de negócio é diferente. O produto, aquele MVP, acabou por ser reconstruído até várias vezes. Portanto, o produto tornou-se muito diferente. Toda a operação tornou-se muito diferente. Passou-se de uma operação muito focada em classificados para uma operação muito mais focada em senhorios e a relação com aquelas casas, e uma relação a longo prazo que garantia, ou de certa forma procurava garantir contínua procura de estudantes ao longo dos ciclos, ao longo dos semestres, ao longo dos anos, para garantir que os senhorios realmente tinham ali uma fonte de receita e rendimento, era um negócio deles. Então tudo isso mudou, portanto faz parte também do percurso, faz parte da evolução de uma startup. Hey, que tal este episódio de Founder Tales? Se estiveres a gostar, envia alguém que saibas que também vai gostar e aproveita para nos seguir nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter e no Instagram. Vamos voltar ao episódio. Ok.
Tu, em conversa noutro podcast, identificaste 3 grandes desafios que todas as startups têm de ultrapassar, que era o que devo construir, quem é que são os meus utilizadores ou clientes e como montar uma equipa a longo prazo. E como é que tu lidaste com cada um destes 3 pontos, tanto na Uniplaces, que se calhar suponho que alguns destes pontos podes não ter tido um papel tão digamos, central, e agora na Kitsch, que suponho que já tenhas mais palavra em cada um destes pontos. Olha, eu acho que começo por dizer, e já entro, Mas se calhar, assim, com umas, se tiveres umas histórias engraçadas, tipo de um MVP claro. que falhou ou algo do género. Não, eu acho que é assim, antes de responder, eu acho que tanto no Uniplaces como na Kitsch, tanto eu como quase toda a gente, especialmente quem se juntou bastante cedo, tinha muita palavra sobre para onde é que íamos e como é que íamos. E, aliás, uma grande parte da cultura que nós criámos na Kitsch, cultura de produto, veio da escola Uniplaces, veio de como aprendemos a construir produto no Uniplaces, que atenção, aprendemos de uma forma muito autodidata, né? Assim, uma grande parte de se construir produto é senso comum, não é? É o que parece certo. Se tivermos os princípios certos, se soubermos fazer boas perguntas e se soubermos ir à raiz dos problemas, o produto acaba por acontecer. Depois, o que nós escolhemos construir pode não funcionar, mas se até o processo de iteração, de compreender porque é que não funcionou e qual é a próxima versão, qual é a próxima experiência, estiver lá, eventualmente chega-se a algum lado. Novamente, podemos não chegar aos objetivos que colocamos, mas chegamos a algum lado. Agora, tocando se calhar nos 3 pontos. O que é que devo construir? Quem é que é o meu utilizador e a equipa? Então, se calhar desconstruindo um bocadinho estas 3 variáveis para que toda a gente perceba. O que devo construir? Eu acho que o que devo construir é a pergunta e deve partir sem problema, começar por perceber que problema ou conjunto de problemas é que fazem sentido. Okay. E também quais é que são os problemas mais importantes? Okay? Porque problemas há muitos. E mesmo um problema dentro de uma certa área vai desconstruir-se em muitos pequenos problemas lá dentro. E nem todos importam da mesma forma e nem todos são importantes o suficiente para alguém decidir que quer resolvê-lo de uma forma nova ou diferente. Isto porque eu acredito que os seres humanos são super desenrascados. Nós, se temos um problema, arranjamos maneira de resolver. Provavelmente não estamos a resolvê-lo da melhor forma, ou da forma mais eficiente, ou da forma mais, entre aspas, barata, ou da forma que nos dá maior prazer, mas nós estamos a resolvê-lo. A razão pela qual vê-se tanta nova tecnologia, novas startups, novas empresas, é porque essas empresas arranjaram uma forma melhor de resolver um problema existente. E isso é o pitch que tem que fazer. Agora, é um pitch que tem que ser: como é que eu resolvo um problema? Existe um princípio de ordem de magnitude, 10 vezes. Como é que eu resolvo um problema 10 vezes melhor? Porque tu precisas de estar a esse nível para um utilizador ir-se ao esforço de dizer: vou mudar a forma qual já me habituei a resolver o problema para uma forma nova que me vai obrigar a aprender de novo, a ir pelo esforço de mudar. E o ser humano odeia esse tipo de mudança. Portanto, tens que ser quase uma ordem de magnitude 10 vezes melhor a resolver o problema do que aqueles que estão a resolver hoje. Isso é difícil, isso é realmente difícil. Por isso que a maior parte das startups acaba por falhar. A maior parte das pessoas dizem: a startup é difícil, a maioria falha. Ninguém pergunta: mas porquê que falha? A razão é esta, é que a maioria das startups não está a resolver um problema 10 vezes melhor, e então a maioria dos utilizadores ou os clientes não se dão ao esforço, não vale a pena. Okay? Então, o que devo construir? Começar pelo problema, começar por perceber também da malta que tem o problema, o que é que eles usam hoje, e o que é que valorizam no que usam hoje, e o que é que falta. O que é que leva a esses 10 vezes melhor? E depois, decidir o que construir deve ser apenas e só isso. O que é que a malta valoriza? Porque eles não vão querer perder isso. Ok? Podem querer perder isso se o que falta for realmente importante e a forma como vocês resolvem o que falta é realmente boa. Mas raramente os utilizadores dão-se ao luxo de eu valorizo isto e agora vou deixar de ter só porque quero uma versão nova. Portanto, provavelmente é entregar o que eles já valorizam e resolver o que ainda não está a ser resolvido pela forma atual de resolver esse problema. Okay? E devia ser só isto. E mesmo isto tem que ser priorizado, tem que se tomar uma decisão, porque
nem tudo importa. Acho que um erro comum de como construir, que a maioria de quem nunca construiu produto faz, é olha para a concorrência e começa por construir muito o que ele já tem. É normal. No entanto, a maioria das pessoas que usam produto não usa nem 30% do que aquele produto tem lá dentro. A razão é porque existem também product pillars dentro dessa empresa que tomaram muitas más decisões, faz parte. E há 70% se calhar do feature set de um produto que não é usado. E muitas empresas olham para os produtos em vez de fazerem um tipo de descoberta, um discovery bem feito, e constroem coisas que depois vão perceber que fazem parte dos seus 70% que não é usado. Se tiverem sorte, às vezes é 90% ou mais. Então, eu acho que esse é o processo. É olhar para o que é valorizado e o que é que falta, construir apenas isso. E depois, quem é o meu utilizador? Eu acho que o foco não é tanto o meu utilizador em si, mas quais é que são os comportamentos das pessoas que têm um problema e como é que eu codifico isso, como é que eu transformo num posicionamento, é assim que o meu produto resolve o teu problema, porque eu faço A, B e C, e A, B e C são as coisas mais importantes que tu queres fazer. Às vezes dizer quem é o meu utilizador, as pessoas focam-se muito em aquela persona, aquele arquetipo de para quem é que eu estou construindo um produto. Não obrigatoriamente. Há pessoas muito diferentes que têm o mesmo problema, e se eu me focar apenas num, estou a perder uma boa parte do mercado. Eu tenho que me focar nos comportamentos e criar uma mensagem, uma narrativa que eu estou a resolver um problema desta forma, porque tu, como pessoa, como utilizador que tem este problema, queres resolvê-lo assim. E finalmente, como montar uma equipa a longo prazo? Eu acho que toca um bocadinho naquilo que eu disse, que é um bocado o papel de um head of product, alguém que lidera produto, que é muito em linha com o founder, que é missão, como é que eu torno a narrativa do porquê de eu estar cá, visão, como é que é este futuro, estratégia, como é que eu chego a esse futuro, plano, quais é que são os passos que eu vou dar para executar na estratégia, e empowerment, processo. Se nós dermos isto às pessoas, eu construo uma equipa a longo prazo, garantidamente, porque isto é o que as pessoas, isto é o que o melhor talento procura, ok? E foi exatamente nestes princípios que nós fizemos, tanto na Kits como no Uniplaces. Acho que são os casos, eu não consigo apontar um caso em específico porque eu não me foco tanto em casos, eu foco-me em processos iterativos sobre os produtos destas duas empresas que fizeram isto acontecer. Eu tenho se calhar um caso super interessante na Kits, que foi o lançamento daquele segundo produto que eu falei, o produto Delivery, partiu 100% da equipa. A equipa estava a pensar, pá, nós temos a equipa de operações a dizer-nos que os restaurantes queixam-se não chegam onde querem chegar, não têm controle sobre as suas entregas, às vezes quem entrega não entregou da forma certa e o restaurante quer dizer, e a equipa pensou, então e se nós construíssemos isto? Este marketplace que traz estafetas de várias empresas, será que podíamos experimentar? Será que podíamos falar com o Uber Eats, com o Glovo e ver se eles nos deixavam usar estas empresas em vez de apenas os deles? Começámos aqui com um teste, a equipa tinha as ferramentas e o processo para testar isto, tinha o poder de o poder fazer, okay? Tinha a palavra para chegar a nós, liderança da empresa, e propor algo, e percebeu que isto se alinhava com a missão da Kits, colocar este poder de lidar com o delivery nos termos dos nossos restaurantes, e em linha com a nossa missão, ligava-se a essa visão de adicionar mais peças a um sistema operativo, ligava-se com a estratégia, que é como é que nós crescemos, a expansão, como é que crescemos, chegamos a mais pessoas e fazemos com que todas as pessoas possam usufruir dos melhores restaurantes da cidade, e construíram isso, fizeram um plano, fizeram um roadmap. Portanto, este é talvez o melhor caso, e nós quando lançámos isto, eu não estou a brincar, o primeiro cliente que entrou neste produto aumentou as vendas no dia em 100%, dobrou. Isto é raríssimo de acontecer. E eu acho que se nós colocássemos o ónus de pensar nas melhores ideias e desenhar o roadmap e as features apenas na liderança, ou até apenas em mim, estou à frente do produto, não íamos ter as melhores ideias garantidamente. As melhores ideias vêm de quem lá está, quem percebe, quem está no campo, quem está, costumo dizer, nas trincheiras, a levar com os problemas no dia-a-dia, a falar com os clientes. Eles vão ter as melhores ideias. Se calhar nós, liderança, apenas selecionamos quais é que acreditamos serem as melhores oportunidades, okay? As oportunidades que nos levam a atingir os nossos objetivos, mas depois a forma como capturamos essas oportunidades, a estratégia em si, a execução, o roadmap, as pessoas, as equipas, que são as melhores a fazer. Eu acho que esse é o melhor exemplo. Acho que é uma excelente maneira de ver as coisas. Há uma questão ainda em relação aos 3 desafios que tu levantaste uma startup, e eu
eu tenho uma opinião e queria saber o quão absurda tu achas que é. Que é, para mim, e da pouca experiência que nós temos a resolver problemas, sinto que um grande desafio é exatamente perceber qual é o problema. No sentido em que muitas vezes o que nós achamos que estamos a resolver não é exatamente o que os users querem ver resolvido. Uhum. Quanto é que tu achas que isso tem um papel fundamental a nível desses desafios? Eu diria que isso é 50% o papel mais fundamental, os outros 50% é a forma como lidas, especialmente com o falhanço. Os 50% disso ser fundamental é, se não te focares no problema, vais-te focar na solução. E se te focares na solução, vais construir aquilo que tu acreditas que importa. Isso só funciona em um caso, que é, tu tens o problema, estás a resolver algo para ti. Então aí tu estás a focar-te na solução, mas na realidade já fizeste um tipo de descoberta, que és tu. Que é que já passaste pelo problema. Mas isto não é a versão mais comum de quem constrói produtos. Okay? Isto se calhar é mais comum em founders que estão a construir uma empresa ou a criar um produto que realmente era para resolver algo que eles sentiram uma dor, ou elas sentiram uma dor, mas quem lidera produto, quem constrói produtos, nem sempre acontece. Então não podemos partir daí, temos de partir de problemas. Okay? Aliás, há muitos founders que também não partem de problemas e constroem a primeira solução que lhes vem à cabeça porque acreditam que é assim que a malta que tem o problema vai querer resolvê-lo. E é outra razão pela qual muitas das startups falham. Portanto, problema. Saber descobrir o problema é 50%, ok? E dentro desses 50%, saber descobrir o problema é falar com pessoas. É literalmente, é falar com pessoas, é vê-las resolver o problema, esse problema que estamos a querer atacar com as ferramentas que têm hoje em dia, perceber como é que é o processo de resolver o problema, perceber o que é que elas valorizam no problema, perceber como é que elas pensam no problema, ok? E como é que pensaram em resolvê-lo, o que é que fizeram, o que é que procuraram, para perceber o que é que valorizaram quando escolheram a solução, ok? E falar com um conjunto alargado o suficiente de pessoas para começar a perceber padrões, ok? Esses padrões vão-te levar à primeira versão de como tu acreditas que vais resolver o problema. Não é a falar com potenciais clientes ou utilizadores que tu vais perceber como é que vais resolver o problema. Tu vais resolvê-lo a construir a primeira versão. E agora, esta primeira versão tem que ser pequena, rápida e barata. Pequena porque tu não tens recursos e tu queres fazê-lo de uma forma rápida para pô-lo nas mãos dos utilizadores, e barata porque, novamente, não tens recursos e tu não queres gastar tudo o que tens porque a probabilidade de falhares na primeira versão é muito alta. No entanto, isto é super importante porque as pessoas podem te dizer tudo e mais alguma coisa, podem te explicar o problema, mas é só quando tem o produto à sua frente e quando se calhar têm que sacar do cartão de crédito que realmente te vão dizer sim, estás a fazê-lo bem ou não estás a fazê-lo bem, porque eu não estou disponível a pagar por isso, ok? Portanto, para tu perceberes que realmente estás a resolver o problema da maneira certa, a solução é teres o primeiro produto, a primeira versão, para resolver se calhar o que tu achas que é o mais importante, os padrões mais importantes, e colocá-lo à frente das pessoas. E depois vês o que é que eles dizem. Isso leva-me aos segundos 50%, que é a probabilidade de falhares é muito alta. O que é que fazes com o falhanço? É inacreditavelmente importante tu criares um processo que é iterativo, que vai continuamente descobrir como é que eu lido com o falhanço, como é que eu absorvo a informação de ter falhado, o feedback de onde é que falhei, como é que incluo isso numa segunda versão do produto e volto a passar pelo mesmo. Volto a pôr essa segunda versão do produto à frente das pessoas e ver se agora já sacam do cartão de crédito. Se não sacarem, volta ao loop. Siga para falhar outra vez, siga para incorporar o feedback, siga para construir. Se cada versão for pequena, barata e rápida, vocês conseguem fazer este processo sem gastar muito, de uma forma bastante rápida, com uma alta velocidade, aumentar a velocidade de aprendizagem e eventualmente vão acertar. Se calhar, novamente, podem acertar com um conjunto menor de pessoas ou uma audiência menor do que era a vossa expectativa e depois vocês decidem se isto é suficiente ou não para crescer a empresa, para levantar capital, para ter um negócio, se calhar não é preciso levantar capital ou não. E este é o meu processo. Portanto, acho que respondi à tua pergunta, certo, Diogo? Sim, claro. E eu imagino que a partir desse momento em que há um MVP fica fácil ou relativamente óbvio de medir o que é que seja, não é? Portanto, se as pessoas pagam, se as pessoas não pagam, não pagam. E há de haver um conjunto de métricas que é fácil de avaliar. O que eu sinto é que se calhar até aí realmente o nível de incerteza é um bocado grande, porque não há grandes, ou eu pelo menos não conheço grandes testes que se possa fazer com um nível que garantam um nível de certeza como te vai garantir um MVP e o uso ou não do teu MVP. 100%. E eu tendo a nem focar-me em perceber o que é que seriam esses, vou chamar-lhe testes ou métricas ou afins. Eu foco-me em o que é que eu posso construir o mais rapidamente possível, com o mínimo de recursos possível, para eu pôr à frente de alguém
e ver o feedback que esse alguém me vai dar sobre o que está a ver. Se for um protótipo, uma coisa que nem sequer tem código por trás, mas que tem suficiente produto para a pessoa ter uma reação, ótimo, é por aí que eu começo. Se já tiver código porque acredito ou tenho a possibilidade de o fazer de uma forma simples, ferramentas de low code agora, que nunca mais acabam, ou no code até, consigo construir algo que já mimica ou que já imita o produto, quando for mais maduro, fará, ótimo, a reação vai ser ainda mais real, mas isso para mim é a verdadeira métrica, no início, é aquele objetivo principal binário, compro, não compro, uso, não uso, e o feedback qualitativo de o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que foi claro, o que é que não foi claro. Isso para mim, no início, 0 to 1, é honestamente a única coisa que importa. Se quiserem uma métrica real, é quão rápido é que eu estou a conseguir iterar e trazer outra vez para a frente cada pessoa. Essa velocidade em si, essa sim pode ser a métrica que vocês querem procurar no início. Quanto mais curta for, melhor é, porque tem tudo a ver com ciclos de aprendizagem. Vai haver um momento em que incorporaram feedback suficiente para alguém dizer, é exatamente isto. Depois só precisam de encontrar um número igual de pessoas que têm o mesmo perfil, o mesmo tipo de problemas, o mesmo tipo de use case, que vão dizer, é exatamente isto. Okay? E depois é uma expansão, proposta de valor, para que aquela pessoa que disse é quase isso, passe a dizer finalmente é exatamente isso. Okay? Por exemplo, vocês quando estavam na Uniplaces, eu suponho que tenha passado aquilo, ou seja, o problema que vocês identificaram, que vocês, pronto, os founders e depois tu quando entraste, tenha sido um problema que eles próprios se calhar sentiram na pele porque eram recém-graduados ou ainda lidavam muito com estudantes e assim, e portanto estavam a resolver um problema deles próprios. E como é que eles perceberam que aquele problema era... ok, para nós agora já é óbvio que é um problema que todos os estudantes têm ou todos os estudantes deslocalizados têm, mas como é que eles perceberam que aquilo podia ser um problema que era maior do que eles os três ou os pares deles? É uma boa pergunta. Eu acho que é assim, tirando a parte mais óbvia de fazer as pesquisas de mercado, não é? Claro. E as compreender um bocadinho as dinâmicas de estudantes e Erasmus e alojamento internacional e os próprios players que já existiam no mercado e afins, eu acho que houve uma parte que foi falar com pessoas à volta e perceber um bocado a reação das pessoas a esta realidade que eles sentiram. Isso foi uma grande parte, é um feedback qualitativo super importante. A segunda foi instinto, não é? Eu acho que para a maioria das coisas, muitos dos problemas são óbvios. Muitos dos problemas nós sentimos. Certo. A diferença está na decisão de querer resolver e na persistência, na resiliência de continuar quando as primeiras versões estão a falhar. As primeiras versões da Uniplaces estavam a falhar redondamente. Estavam a acertar em algumas coisas, mas não estavam a acertar naquilo que era a expectativa, a ambição daqueles founders. A questão está aqui na resiliência. Essa parte foi o que continuou. A parte de começar foi muito, ok, identifica o problema, ok, os dados são interessantes, ok, parece relativamente óbvio para toda a gente que o problema existe. O que a maioria das pessoas diziam é, não vou fazer nada para resolvê-lo. E a diferença ali é que eles disseram, vou fazer algo para resolver. Eu acho que isto é uma característica comum com todos os founders. Simplesmente decidiram que sim, quero resolvê-lo. E vou fazê-lo. E vou construir algo. E construíram. E na maioria, as histórias que se ouvem são as que funcionaram. A maioria das histórias não se ouvem porque falharam. Mas muitas das histórias que funcionaram têm por trás histórias que falharam. Se não me engano, os founders da Unbubble tinham já começado 3 ou 4 empresas que não foram a lado nenhum, ou pelo menos não foram a lado nenhum com uma escala similar. É apenas um exemplo. Este foi o que me lembrei, aposto que há muitos mais. Pronto, mas as histórias que são aquelas que chegaram a uma certa escala, saíram fora da caixa a nível ou investimento, ou impacto a pessoas, ou escala, etc. Pois, porque estavas a falar daquilo da Kits, do vosso segundo produto ter vindo internamente, mas aí, lá está, se calhar era mais fácil porque vocês já tinham um canal de comunicação com os restaurantes e portanto conseguiam estar muito mais próximos das dores que eles tinham. Eu acho que no início, quando
e eu suponho, pelo menos da experiência que tenho e de falar até com as pessoas aqui no podcast, muitos dos problemas são problemas que as pessoas ou imaginam que outras pessoas tenham, ou problemas que os próprios founders tenham e querem resolver. Portanto, eu acho que essa primeira etapa em que eu sinto, ok, eu tenho este problema, ou acho que isto é um problema, e até perceber se este problema é efetivamente pode ser um business case, né, no futuro, eu acho que isso é a parte mais difícil para um founder, porque depois fica muito perdido de o que é que eu construo para testar, com quem é que eu vou testar, como é que eu vou descobrir se isto é um problema a sério ou não. E acho que é aí um bocadinho a diferença entre criar produtos já dentro de uma empresa, porque aí nós temos digamos que um playground em que os próprios utilizadores podem brincar e nós conseguimos perceber quais é que são os problemas deles, e que num founder isso não existe, porque não existe nada, não é? É o 0 to 1. Eu não sei se... Acho que até tem a ver com aquilo que o André disse da questão do... Portanto, até tu construís o MVP ser difícil de tu me dizes o que é que seja, porque lá está, não tens os canais abertos e, portanto, estando numa empresa onde já tens um MVP, ou se calhar até um produto, acho que fica muito mais fácil construir outros, não é? Eu acho que discordo, por várias razões. Bom, ainda bem. A primeira razão é que chegar às pessoas é mais fácil do que parece. Okay? Não é porque nós já tínhamos a empresa e já trabalhamos com restaurantes que se torna mais fácil ou menos fácil chegar aos restaurantes. Sim, há milhares de restaurantes. Queres falar com um dono do restaurante? Literalmente, desce as escadas da tua casa e vai bater à porta de um restaurante, provavelmente deves ter 2 ou 3 ou 4, literalmente a 100 metros de distância. Mas foi isso que vocês fizeram? Foi literalmente isso que nós fizemos. Okay. Literalmente. Claro que já tínhamos relações com alguns, dado o tempo do Rui do Uber Eats, mas a maioria dos restaurantes com quem falámos, fomos bater às portas, fomos entrar em contacto, pedimos a alguém que conhecia alguém para falar e perceber. Porque se calhar aquele grupo restrito de restaurantes que o Rui não conheciam não era suficiente para nós compreendermos será que isto é realmente um problema que toca em todos ou na maioria dos donos de restaurantes. Se calhar era um problema muito bolha, muito restrito àquele grupo, nós temos que falar com mais. E isto aplica-se a toda a gente. Portanto, chegar a pessoas é muito mais fácil do que parece. É preciso ir, ok? E se calhar, se tentares falar com 5 e as 5 te rejeitarem, há que falar com as próximas 5. Se calhar é preciso 20, 100, 1000, não interessa. Eventualmente há um grupo suficiente de pessoas que vos dá input suficiente. A segunda razão pela qual eu acho que discordo é, dentro de uma empresa, criar um produto pode ser mais fácil, ou porque já tens equipa, ou porque já tens as pessoas, ou porque já tens a empresa e chegas, mas também pode ser muito mais difícil, porque já tens outros produtos. E as pessoas já estão focadas nos produtos que já existem. E porque já existe um negócio. E tu tens de estar focado naquele core daquele negócio e terás aquele negócio e tens objetivos. No 0 to 1 não há nada. Não há nada que te impede. Não há legacy, não há pilares, não há fundamentos que tu tens de cumprir. Tens uma tela branca. E aí só precisas de correr. E isso torna-se mais fácil. Okay? E se disseres, ok, mas eu não tenho os recursos para o construir. Não é isso que estamos a falar. Aqui estamos a falar de perceber o problema. Ok? Às vezes, se tu sozinho não conseguires construir a tua primeira versão, tens duas hipóteses. Ou tens algum tipo de capital teu que investe, arriscas porque acreditas para convencer alguém a construir essa primeira versão, ou então focas-te numa missão, numa visão grande o suficiente e encontras alguém que possa ser igualmente apaixonado por essa missão e essa visão e que tenha o skill set que te constrói essa primeira versão e que começa algo, começa aqui uma bola de neve. Okay? Em relação a um ponto que vocês disseram, mas quando é um founder que tem o seu problema ou alguém que já está dentro da empresa e que percebe o problema, assim, eu apesar de acreditar que muitas das grandes empresas foram founders que tinham um problema e construíram algo para resolver esse problema, eu acho que nós não podemos limitar construir novos produtos e empresas a essa realidade, porque aí estamos a falar de uma interseção entre a pessoa feita para construir uma empresa, nem toda a gente é feita para criar uma empresa, não é mesmo fácil, e intersetar isso com essa pessoa ter um problema e querer resolvê-lo. Pronto, há aqui 3 dinâmicas. Essa interseção é muito pequenina. Okay? Não há assim tanta gente. E se nós dependermos dessa interseção para criar os produtos do futuro, vamos demorar muito tempo a resolver muitos problemas. Okay? Então eu acredito muito mais em criar o processo certo de ir descobrir problemas e ter founders que sejam feitos para ser founders, que tenham a resiliência, a capacidade, que queiram construir aquela obsessão e que percebam como é que vão perceber o problema e se apaixonem por resolver o problema. Há uma frase muito interessante que é, que diz...
read what you love until you love to read. Eu acho que é um bocadinho a mesma coisa. É tipo, resolve um problema que adores, até que adores resolver problemas. E depois não paras. Okay? E se as pessoas perceberem como resolver problemas, de repente estão a ver-se simplesmente a resolver mais problemas. E a iteração de uma empresa é isso. A Kits começou por resolver, a Kits na realidade começou por construir cozinhas virtuais, dark kitchens, para resolver um problema de capacidade. Quando o Covid bateu, todos os restaurantes tornaram-se cozinhas virtuais e as nossas cozinhas virtuais deixaram de fazer sentido. Mas nós vimos aí também uma oportunidade de pegar no produto que construímos para resolver o problema das cozinhas virtuais, que é lidar com a operação, e trazê-lo para as milhares de novas, entre aspas, cozinhas virtuais que existiam, que eram restaurantes, e isso foi uma iteração, foi uma evolução. O primeiro problema nem é o problema que estamos a resolver hoje. E isso, imagina que cozinhas virtuais era a única coisa que existia na cabeça dos founders ou da nossa founding team. Aqui tinha acabado há 2 anos. Porque o problema morreu, naquele momento, pelo menos. Então, eu acho que é mais o processo em si do que em si a gênese do problema em si. Isso depois evolui. Ok. Imagino que, agora saltando de tema, mas não saltando, imagino que uma grande parte desse processo, principalmente neste tipo de empresas, ou pelo menos neste tipo de soluções que envolvem uma tecnologia mais avançada, seja a parte de procurar investimento ou levantar investimento. Vendo o processo de resolver o problema, como tu estavas a falar, quão grande é para ti esta parte e quão deal breaker é, ou quão difícil... Como é que eu ia fazer a pergunta? Tu, como Product Manager, em que eu imagino que a tua solução seja resolver mesmo o problema em si, é um entrave esta questão de ter levantado dinheiro e tu, como Product Manager ou como Founder, tens necessariamente de passar por isso? O que é que tens a dizer sobre este assunto? Então, é preciso perceber que capital, investimento, é gasolina, ou gasóleo, ou eletricidade, carros elétricos, não é? É uma fonte de energia, ok? Eu vou usar, se calhar, gasolina porque é mais fácil. Se tu meteres gasolina numa bicicleta e, por alguma razão, tiveres um fósforo, aquilo vai arder, e vai arrebentar, e vai abaixo, e vai deixar de funcionar. No entanto, se meteres gasolina num foguete ou num carro, aquilo vai consumir e vai andar mais rápido do que se tu andasses a pé. Portanto, levantar capital ou ir buscar investimento deve ser feito quando tu já tens um veículo que usa essa gasolina para andar mais rápido e não quando ainda tens uma bicicleta. Okay? Quando tens uma bicicleta, tu tens é de pedalar, não é ir buscar o capital ou o investimento, porque isso só vai fazer arder o teu veículo. Okay? No entanto, se claramente a tua bicicleta de repente tem um motor, porque construíste algo que se transformou num motor, que claramente tem procura e o mercado em si, ou seja, o conjunto de pessoas para o qual estás a resolver um problema, estão a pedir mais e mais do que tu estás a fazer e tu não tens os recursos para lhes dar tudo o que eles estão a pedir, porque te falta pessoas, porque te falta dinheiro, porque te falta tempo. Então aí se calhar está um bom sinal de que investimento faz sentido. Okay? Mas também é preciso perceber que ir buscar capital não é a única maneira de se crescer numa empresa. E há muitas empresas que não foram feitas nem deviam ir buscar capital, porque no fim do dia quem investe procura retornos muito grandes. Estamos a falar de se alguém investe a uma certa avaliação, a probabilidade de eles estarem à procura que a empresa valha 10 vezes mais no momento que investiram é muito grande. E não se esqueçam, quando depois levantam o capital, que aumenta a valorização em 10 vezes, aquelas pessoas que estão a investir agora estão à procura de 10 vezes isso. Okay? Portanto, está num contínuo à procura de investimento também. E nem todas as empresas, nem todas as pessoas que constroem empresas estão feitas ou têm no seu mindset ir crescer aquilo 10 vezes em 10 vezes em 10 vezes. Okay? Há muitas empresas e negócios que foram feitos para ir crescendo, para não ir buscar o capital, para ir encontrando o que é um modelo de negócio ali dentro. Eventualmente podem chegar à conclusão de que sim, está no momento e quer, mas não é a única forma. Okay? Eu acho que aqui a lição principal é perceber se temos um motor, se temos um carro, se temos um foguete, porque aquela gasolina vai entrar e nós não queremos que aquilo arda e não vá a lado nenhum. O papel de uma pessoa que constrói o produto, ou o meu papel em si, foi garantir que estávamos a tomar as decisões certas, que estávamos a construir as coisas certas, que chegavam aos objetivos que eram necessários para as pessoas que estavam efetivamente a levantar o capital, os nossos founders, tanto na Uniplace como na Kits, conseguiam contar uma história e por trás dessa história estavam números, estavam achievements, estavam milestones
provável de que já chegámos aqui, agora coloquem mais gasolina e vão ver onde é que chegamos. E é isso, o meu papel era garantir que essa história era fundamentada, essa história tinha entusiasmo, tinha prova de que se nós já fizemos isto, imaginem o que é que vamos conseguir fazer com o capital que nos vão dar. E até agora tem funcionado. Portanto, comunicação, basicamente, não é? 100%. Pronto, então acho que podemos agora passar para a última pergunta que fazemos sempre a todos os convidados, que é qual é que é o conselho que gostavas que te tivesse sido dado antes de começares nesta jornada, mas que não te foi dado? O conselho é que tudo demora e custa mais tempo do que tu pensas. Ok. E tem muito menos impacto do que tu imaginas. Claramente esse era o conselho. Eu acho que tem muito a ver com a nossa geração, nós somos impacientes. Bem, nós somos uma geração que está habituada a ter tudo já. Construir produtos é mais difícil, demora mais tempo, e especialmente demora mais tempo chegar onde tu achas que queres chegar do que tu imaginas. E ao mesmo tempo, cada coisa que tu fazes vai resultar ou vai ter um impacto muito menor do que também imaginas. Lidar com, no início, se calhar, essa frustração, porque queremos mais, queremos rápido, eventualmente é mais lidar com esse processo iterativo contínuo. Foi algo sempre muito difícil de gerir. Eu quero acreditar que tenho uma energia e uma velocidade um bocadinho acima da média. Eu acho que é bom, acho que teve a ver com as escolas por onde passei e as pessoas que me rodeei que me ensinaram a ser assim. Então, mas isso também vem com esse trade-off de eu quero tudo rápido, já, para ontem, quero mais, quero atingir mais do que o que já estou a imaginar, não é menos do que o que estou a imaginar. E, no entanto, isto eu costumo dizer que construir um produto não só é uma maratona, mas é uma maratona com barreiras. Okay? E nós temos de gerir um bocado a nossa capacidade de saltar as barreiras e aguentar os 40 e muitos quilómetros. E mais importante até os treinos todos que temos de fazer antes de chegar à maratona. E eu acho que este seria o meu melhor conselho. Isto, pronto, como consequência leva a trabalhar resiliência, trabalhar capacidade de iterar, trabalhar este voltar acima depois de falhar, aprendizagem, estes ciclos de velocidade de aprendizagem que vão levar a essa iteração, que vão levar a encontrar melhores formas de chegar lá. Eu acho que esse seria o meu conselho. Ok, acho que é um ótimo conselho. Mais uma vez, André, muito obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite, foi uma ótima conversa. Nós gostamos. Nada, obrigado. Espero que também tenhas gostado. Foi ótimo, é sempre bom falar disto.